Paz do Senhor Jesus, amados ouvintes, irmãos e amigos, tenho como tema para esta palavra o mesmo tema que foi do nosso retiro espiritual, nosso retiro de carnaval, do qual nós nos abstemos das coisas desse mundo e nos juntamos para juntos buscarmos a Deus, adorarmos ao nosso Senhor. A nossa palavra tem como base a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de 3 a 5, que diz a palavra do Senhor: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É declarado na Bíblia, e o diabo ele não tem piedade de ninguém. Nós estamos em guerra, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para guerrearmos no seu favor. Não porque Ele precise da gente, muito pelo contrário, nós é que precisamos dele. E por esse grande amor, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e fomos alistados, nós fomos chamados, lavados no seu precioso sangue, ungidos para sermos soldados. O soldado é aquele que se une e se coloca à disposição de um ideal, que acredita na causa. E a palavra dele fala que se nós não militarmos legitimamente, se não formos legítimos conforme a lei dele, nós não vamos ser coroados. Nesta guerra, assim como existe numa guerra aqui no mundo, para participarmos dela, nós precisamos nos preparar, pois quem luta contra nós não terá piedade ou misericórdia. E esta guerra espiritual, ela é bem parecida com a guerra aqui no mundo. E três coisas são essenciais para essa guerra. Seria uma preparação ou suprimento, defesa e ataque. Então tudo isso começa com uma preparação. Eu, como sou um militar, sou bombeiro, eu trago como um exemplo o que nós aprendemos quando nós entramos, quando nós estamos nos preparando para trabalhar. Antes de qualquer serviço, antes de atuarmos como bombeiros, nós precisamos estudar, nós precisamos treinar. E durante um ano, mais ou menos, nós estudamos a teoria, nós fazemos práticas de tudo aquilo que nós vamos viver no mundo. E isso não é diferente no Evangelho, não é diferente aqui na nossa igreja, nessa guerra espiritual. Quando um novo membro faz parte da igreja, quando ele fala, eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ele não está pronto para a guerra. Ele apenas foi alistado. E depois de alistado, esse membro precisa passar por preparações. Ele precisa estudar, ele precisa receber tudo aquilo que nós conhecemos, aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar, para que ele, aprendendo tudo isso, ele se preparando, ele possa fazer parte dessa guerra. Conhecer os inimigos e as armas para combater. O fogo, um exemplo que eu trago do meu trabalho, antes de combatê-lo, eu preciso conhecê-lo. E conhecendo o fogo, eu sei com que armas eu posso combater. A mesma coisa acontece com o inimigo. Nós precisamos saber qual o ponto fraco dele, qual as artimanhas dele, o que eu posso combater e o que eu não posso combater. Para isso,
nessa preparação, a primeira coisa a se fazer é encher-nos do Espírito Santo. Esse suprimento, essa preparação sem o Espírito Santo é praticamente impossível. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: "E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo." Há um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, e isso é uma verdade. Se nós mantivermos a nossa cabeça alheia às coisas do céu, o inimigo ele tem livre acesso para trazer-nos várias distrações, várias coisas que pode até ser agradável aos nossos olhos. Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, fala das obras da carne. E esses frutos da carne é justamente o que o diabo usa para nos atrair. Em Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: "Não deis lugar ao diabo." O diabo ele é mentiroso, ele é ardiloso, ele não aparece como uma figura vermelha, feia, uma figura que iria nos causar algum espanto, não. A palavra diz que ele pode se transfigurar como um anjo de luz, como algo agradável, como algo até prazeroso que nós podemos gostar. Mas daí eu vejo a nossa cabeça, essa cabeça vazia, como um lugar abandonado. Um terreno baldio, uma casa abandonada, ela é facilmente invadida. Ela, por não ter alguém cuidando dela, pode virar um depósito de lixo, onde toda a vizinhança, tudo que não quer, ela vai jogar. Ela pode ser invadida por usuários de drogas. Ela pode ser quebrada por vandalismo. E isso por quê? Porque ela não tem ninguém que cuide. Em João capítulo 14, versículo 16, disse Jesus: "Rogai ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador." Esse Consolador é o Espírito Santo, pois Ele vai ficar conosco para sempre. Quando Ele fala que vai mandar um outro Consolador, esse outro, igual, é o da mesma natureza, porque o Espírito Santo também é Deus. Ele não é uma força, ele tem sentimentos, ele está conosco, ele está aqui para nos ajudar. O mesmo que Jesus Cristo fez com os apóstolos, o Espírito Santo faz, só que de uma forma multiforma. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está aqui comigo, ele está aí contigo, meus amados ouvintes. Ele está em toda parte, nos alertando, nos edificando, nos consolando, nos ensinando. Não podemos deixar a nossa cabeça vazia. Lá no Salmo 1, ele fala que nós devemos guardar a sua palavra, meditar na sua palavra de dia e de noite. Esse meditar a palavra do Senhor de dia e de noite é justamente para nós não ficarmos com a cabeça vazia, ociosos, pensando coisas vãs. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13, tem uma passagem onde Jesus Cristo disse: "Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que seu filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem." Vejam bem o contexto dessa palavra. Ele fala
em pedir, em buscar, em bater, em procurar o Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós temos que buscar, que nós temos que almejar, aquele nosso desejo, logo que a gente chega na igreja, aquele primeiro amor, aquela ânsia de querer estar cheio de Deus, isso precisa permanecer sempre conosco. Estar firmados na verdade e na justiça, isso é o que nós precisamos sempre, sempre, junto com o Espírito Santo. Ser submisso à vontade de Deus. Nós sabemos que lá no Getsemane, em Mateus 26, a partir do versículo 36, Jesus Cristo, ele estava passando por uma terrível angústia, onde ele pedia ao Pai para que passasse aquele cálice, tá? Mas mesmo ele não querendo passar por aquela situação, por aquele momento, ele orando por 3 vezes, ele disse: mas seja feito conforme a tua vontade. E a vontade do Pai, a vontade de Deus, tem que ser soberana a nossa vontade. Nós não podemos fazer do nosso querer a vontade do nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. A segunda coisa que nós precisamos para essa guerra espiritual é de defesa. Em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 17, fala sobre as armaduras que Deus nos fornece. Diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sobre tudo isso daqui que o Senhor está nos falando, meus irmãos, a espada, que é a palavra do Senhor, que é a nossa Bíblia, esse aqui sim é o que nós temos que ter base para tudo. Tudo que nós formos fazer na nossa vida, a gente tem que consultar esse nosso manual. Essa espada com que nós guerreamos, foi justamente com ela que Jesus Cristo, após passar por 40 dias jejuando no deserto, do qual o Espírito Santo conduziu, o diabo ele não foi logo nos primeiros dias para tentar o Senhor Jesus. Não, ele esperou o Senhor Jesus ficar fraco, com fome. Após 40 dias foi que Satanás foi lá tentar. E a primeira coisa que ele falou: se tu tens fome e se tu és mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O que foi que o Senhor Jesus respondeu? Está escrito. Por várias vezes o Senhor Jesus ele só se defendeu com a palavra, com a espada. E é isso que nós temos que nos preparar. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, que se nós não conhecemos o nosso instrumento com que nós vamos guerrear, como é que nós vamos nos defender? Então essa espada, esse escudo da fé, e o que é essa fé? A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é a partir
desse escudo que nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, do qual ele vem nos atingir e fazer com que nós nos desviemos da palavra do Senhor. Em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Veja bem que o Senhor Deus está falando que Ele não vai fazer tudo por nós. Ele está aqui para nos ajudar. Naquilo que nós podemos fazer, Ele não movimenta uma só pedra. Assim aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele sabe que naquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. Foi o que Ele disse: remova aquela pedra. A pedra nós podemos remover, muitas coisas nós podemos fazer. Agora, fazer ressuscitar, isso não compete a gente, compete a Deus. E naquilo que nós podemos, naquilo que nós precisamos fazer, Ele vai nos dar força, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, conforme a destra da justiça dEle. Em tudo isso, nós sabemos que nós estamos protegidos. Em Isaías, capítulo 43, Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2, diz o Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus aqui está falando que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, né? Mas o Senhor Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se nós estamos com o Senhor Jesus, nós não temos o que temer. Esse não temas é uma palavra que é repetido mais de 100 vezes na Bíblia. Não temas, não temas. Isso por quê? Porque muitas vezes quando nós nos deparamos com algo diferente, com algo que nós não estamos acostumados, com algo que até nos assusta, é normal do ser humano nós termos medo. E nisso tudo nós precisamos ter a confiança de que estamos com o Senhor. Não é porque nós estamos passando pelo fogo que nós não vamos ter a proteção do Senhor. Ele está conosco, Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege. No Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem tudo que pode acontecer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso não é porque nós somos fortes, não, meus irmãos. Isso é porque Deus está conosco. Então, essa defesa que nós precisamos ter, toda essa proteção, nós temos que buscar na palavra do Senhor, nós temos que buscar em Deus. Uma terceira coisa que nós precisamos ter em mente, em tudo que nós vamos fazer nessa guerra, nós precisamos também atacar. Em Marcos 11, versículo 22 a 24, disse Jesus: tende fé em Deus, porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Quando ele fala, quando a palavra está falando, para dissermos a esse monte, ergue-te, o monte aqui está como uma dificuldade, está como um inimigo. Muitas vezes nós temos que realmente dar uma ordem para ele. Essa ordem não é na nossa palavra,
não é na nossa força, e sim na palavra do Senhor Jesus, no nome que foi dado sobre todo o nome. Em nome de Jesus, esse mal, essa dificuldade, ela tem que sair da nossa frente. Nós temos que botar isso para fora. Nós temos realmente que dar ordem para que, com isso, o nome do Senhor Jesus seja exaltado, a glória de Deus esteja no nosso meio. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz o Senhor Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Muitas vezes nós temos medo dos danos, né? Nós temos medo de sermos feridos quando estamos em batalha, mas a promessa do Senhor está aqui: nada vos fará dano nenhum. Deus deseja esperar o nosso melhor, Ele quer o nosso melhor, não o nosso impossível. Nós sabemos naquilo que nós somos limitados. A palavra do Senhor, toda a história da Bíblia, Ele fala tudo aquilo que é possível ao homem e aquilo que é possível apenas a Deus. O impossível Ele faz, o possível está por nossa conta. É muito fácil nós depararmos com uma dificuldade, orarmos para Deus e ficarmos esperando. Mas será que é isso que Ele quer de nós? Será que toda vez que aparecer algum problema, nós vamos apenas orar e apenas buscar nele? Ou será que nós podemos realmente buscar essa libertação, procurar ajuda naquilo que nós podemos guerrear, né? Tem muitas coisas que nós podemos fazer e nós precisamos buscar direção em Deus através do Espírito Santo, pedir a Ele ajuda, nos consolando, nos ajudando. Há muitas pessoas dizendo que não preciso estar numa igreja, mas vejam só, meus irmãos, não existe nenhum soldado solitário. O predador, a gente vê no mundo animal, que o predador ele busca as presas fáceis. Quando estão em bando, eles têm medo de atacar. O que ele faz? Ele vai buscar aquelas presas que estão doentes, as presas mais novas, e mesmo quando ele não consegue, ele faz o possível para tirar um desse bando, ele procura afastar, porque assim quando ele está afastado, ele pode abater. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso está em Apocalipse 2, versículo 10, foi falado a Esmirna. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos estar sempre buscando a palavra do Senhor, nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor. Veja só, ser fiel até a morte. Muitas pessoas falam assim, olha, o que eu tinha que trabalhar para obras do Senhor eu já fiz, o que eu tinha que fazer para mim já está bom. A palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte. Que possamos, meus amados irmãos, falar como Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, versículo de 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós precisamos sim combater esse bom combate, precisamos acabar a nossa carreira, e a nossa carreira só vai acabar quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós que estamos aguardando, ou então quando nós partirmos. Meus irmãos, precisamos do Senhor Jesus, precisamos do Senhor Deus, sem Ele nada podemos fazer. Santo Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, nessa batalha. Ó Santo Deus, enche-nos, Santo, do Teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para essa guerra. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para ver onde a maldade está, onde o inimigo está atuando, Senhor. Deixe-nos em alerta, Pai. Não nos deixe cochilar, não nos deixe, Senhor, estar distraído com as coisas desse mundo, Pai. Precisamos, Senhor, militar a boa milícia, Senhor. Precisamos estar legítimos, Santo Deus, sem o qual nós não vamos te agradar, Senhor. Precisamos estar juntos a Ti, Pai Santo. Ajuda-nos nessa guerra espiritual, Pai.
do qual nós não temos que lutar contra o homem, contra a mulher, contra a carne, contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Senhor. Ajuda-nos, Santo Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém.